Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento, mais um encontro, vamos compartilhar conhecimentos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA, eu sou a professora Maria José, hoje a nossa disciplina é a disciplina de História. E em História hoje, pessoal, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos, falando um pouco sobre o nosso estado, Pernambuco. Vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre informações importantes do nosso estado, que é Pernambuco. Vamos falar também, pessoal, sobre o deslocamento populacional, ou seja, a migração que as pessoas realizam. Essa migração ela pode ser regional, que é quando acontece em uma determinada região para outra, e ela pode ser também nacional, que é quando acontece de um país para outro. Então, hoje nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre o nosso estado de Pernambuco. E vamos iniciar falando um pouquinho sobre o nosso estado, que é tão importante e tão rico, né? Em nossa cultura, em nossas crenças, nossos valores. Pernambuco é um estado brasileiro, fica localizado na região Nordeste. Pernambuco faz fronteiras com mais 5 estados, né? São eles Alagoas, Bahia, Piauí, Ceará e Paraíba, que é a nossa vizinha aqui, bem pertinho da gente, né? E Pernambuco também, pessoal, é banhado pelo Oceano Atlântico e é representado pela sigla PE. É a sigla que representa o nosso estado, que é o estado de Pernambuco, e faz parte da região Nordeste. Compartilho aqui uma imagem com vocês, é uma imagem dos estados, né? Os estados do Nordeste, entre eles estamos nós aí, Pernambuco em azul, a setinha aponta para vocês ao leste, e os demais estados que o nosso estado Pernambuco faz fronteira, né? Então vamos começar também falando um pouquinho sobre Pernambuco antigamente. Como é que esse deslocamento populacional, ou seja, o deslocamento das pessoas acontecem, né? Por que acontecem? Quais são os fatores que fazem as pessoas se deslocarem de um lugar para outro? Então vamos entender um pouquinho sobre o início de Pernambuco. Pernambuco, antigamente, pessoal, foi uma das principais regiões, né, do país que foi ocupada e colonizada pelos portugueses, né, lá no século XVI. Antes da chegada desses portugueses aqui, já havia moradores do nosso território, né, que eram os indígenas. Eles já estavam por aqui. E aí tinham os tabajaras e os caetés, que são bem conhecidos, né, que eram os primeiros que habitavam aqui as nossas terras. E Pernambuco, ele foi uma área muito explorada, pessoal, inicialmente pelo pau-brasil. Aqui aparece a imagem para vocês, é a árvore nativa do nosso país, inclusive nós temos o nome Brasil pela nossa árvore nativa. E na década de 1930, né, com a chegada dos portugueses, com a divisão das terras, surgiu as capitanias hereditárias. E aí Pernambuco era uma capitania hereditária antes de ser um estado, né? Primeiro foi capitania hereditária e aí quem governava essa capitania hereditária era Duarte Coelho. Eu compartilho também aqui a imagem para vocês. Duarte Coelho, ele era quem comandava. Foi ele, né, que fundou Olinda e depois, com algum tempo, também fundou Recife, que é a nossa capital, a capital de Pernambuco. E aí neste período, pessoal, já havia a exploração da cana-de-açúcar, que foi um outro período que existiu na história de Pernambuco. A cana-de-açúcar, né? O período açucareiro, onde tiveram muitas explorações e que os portugueses ganhavam muito dinheiro explorando esse tipo de material de riqueza que nós tínhamos em abundância antigamente, né? E aqui eu também compartilho com vocês um mapa de Pernambuco, onde nós podemos ter a oportunidade de poder ver aí, né? Segundo pesquisas, pessoal, do IBGE, em Pernambuco, essa pesquisa é de 2020, Pernambuco tem cerca de 9,6 milhões de habitantes e 185 municípios, ou seja, as cidades, né? Grande parte da população de Pernambuco está concentrada nas regiões litorâneas, em especial na zona da mata, e de acordo com essa pesquisa do IBGE, as cidades mais populosas é Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Caruaru. São as cidades mais populosas do estado de Pernambuco. E aí, já entrando no nosso conteúdo sobre deslocamento populacional, ou seja, quando as pessoas, a população sai de um lugar para outro, nós vamos falar sobre a migração. A migração, que é o deslocamento populacional das pessoas, é quando as pessoas buscam outras possibilidades para poder viver, quando a população sai de um lugar para viver em outro, em busca de transformações, de mudanças, de uma vida melhor. Geralmente, esse deslocamento vai acontecer
para que as pessoas busquem uma vida melhor, transformar a sua vida, né? E aí o deslocamento populacional, pessoal, está presente desde antigamente. Antigamente os nossos ancestrais viviam de um lugar para outro em busca de alimento. Eles eram nômades, né? E com o decorrer do tempo, eles foram aprendendo e foram cultivando, criando animais e ficaram sedentários, ou seja, em um determinado lugar, para que eles pudessem criar seus filhos, morar ali e ter os seus alimentos e a água que precisava para a sobrevivência. Então, o deslocamento do ser humano vem desde antigamente, né, da história do Brasil. Esse ato, essa ação de poder se deslocar de um lugar para o outro. E hoje não é diferente. Muitas pessoas migram de um lugar para o outro, para em busca de um trabalho melhor, seja por questões familiares, por questões de trabalho. São muitos aspectos que fazem com que as pessoas possam migrar de um lugar para o outro. Essa migração, pessoal, ela pode ser uma migração regional, ou seja, é quando a população se desloca de uma região para outra, de um estado para outro, de uma cidade para outra. E essa migração ela também pode acontecer nacional, que é quando a população se desloca de um país para outro. Então, esse deslocamento ele pode acontecer de diversas formas, né? Questões pessoais, questão de saúde, questão de economia, questão de trabalho, né? Questão de cidade melhor, clima. O clima também influencia. Às vezes as pessoas saem de uma determinada cidade para morar em outra porque o clima favorece. Às vezes favorece a saúde, às vezes favorece algo que você vai trabalhar na área. Eu sou exemplo de imigração. Eu sou natural de uma cidade chamada Bezerros, que é bem próximozinho também aqui da gente, depois de Caruaru. E já há alguns anos eu já vim morar aqui em Santa Cruz. Eu migrei de lá para cá, eu fiz uma migração regional. E a nossa cidade de Santa Cruz do Capibaribe, ela tem muito isso, de acolher as pessoas, né? Acolher as pessoas, dar novas possibilidades, ampliar as oportunidades de trabalho, né? De crescimento. Tem outra questão também, já as pessoas que são daqui de Santa Cruz já buscam migrar para outras regiões, para outros lugares, seja para trabalhar em uma área diferente, seja para investir em determinada área, para estudar. A migração também acontece por meio das pessoas que querem ir para outro lugar para ter a oportunidade de estudar. Então é muito importante a gente poder conhecer. Na aula de hoje nós conhecemos um pouquinho sobre o nosso estado e estamos conhecendo também as principais causas que levam as pessoas a se deslocarem de um lugar para outro, né? Sempre em busca de melhores condições. Quem não quer ter melhores condições na sua vida? Na saúde, no trabalho, familiar, socioeconômico. Então, o deslocamento populacional acontece dessa forma. E o importante é que o nosso estado acolhe essas pessoas, né? A nossa cidade acolhe essas pessoas e favorece esse crescimento, que é bom para todos, para a pessoa que chega e também para o crescimento da região. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!